Irmãos, quero te pedir para você se colocar de pé rapidinho. Vamos ler Gênesis capítulo 22. Vamos ler Gênesis capítulo 22 e versículo de número 3. Facilitei para vocês, pegando o comecinho da Bíblia, para todos os irmãos acharem. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22 e versículo de número 3, diz assim. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, enquanto vocês que ainda não acharam, de repente estão localizando aí. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, presta atenção aqui. Eu quero ser bem objetivo nessa noite com vocês, não quero me estender, mas eu preciso de uma maneira rápida, talvez uns 15 minutos, compartilhar algo que Deus tem colocado de uma maneira muito forte no meu coração. E eu sei que talvez o horário de vocês de terminar é um pouquinho mais cedo, mas eu queria que você me desse de presente a sua atenção. Viemos com mais de 8 horas de viagem de carro, deixamos nossa família em Curitiba. Quem tem filhos aqui sabe que não é fácil ficar longe dos filhos, e aí nós fazemos isso todas as semanas, às vezes para viagens para fora do país, por amor ao Senhor. Algumas viagens consigo levar a minha família, nem todas as viagens, mas me dê de presente a sua atenção, amém? Amém? Posso contar com vocês? Feche seus olhos então, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Espírito Santo, nós queremos clamar que a Tua presença continue em nosso meio, toque nossa mente, o nosso coração, leve-nos cativo ao Senhor nessa noite, para que toda boa palavra e boa semente do Senhor, depositada em nós, possa ser colocada em nós como boa terra nessa noite, e que regados pela chuva do Teu Espírito Santo, e ao brilhar do sol da justiça que é Jesus, essa semente possa florescer em nós, e possa produzir frutos poderosos, a 30, a 60 e a 100 por 1, transformando nossa vida, nossa casa, nossa sociedade, para a glória do Teu nome, Senhor, e nós te louvamos, Jesus, amém. Pode sentar, irmão. Eu quero falar com vocês de uma maneira bem precisa nessa noite, a respeito de algo que já até foi falado um pouquinho no começo do culto. Eu quero falar sobre fé com vocês nessa noite. E por que Deus tem me incomodado tanto a falar sobre fé? Esse ano eu tenho ministrado desde o começo do ano temas a respeito da fé. Irmãos, para mim é algo que Deus tem mexido muito desde o ano passado, porque é impossível vivermos o cristianismo, sermos filhos de Deus, olharmos para as Escrituras, entendermos, acreditarmos, viver a palavra de Deus sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, ou seja, tenham fé, creiam que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, é impossível olhar para a Bíblia, ver tantas histórias poderosas, crer nisso e viver isso, se não for pela fé. Aliás, o que pensar de um homem que foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, para que uma multidão pudesse passar com pés secos? O que pensar de um Deus que mandava o maná do céu sem que os homens precisassem fazer nada para comer? O que pensar de um Deus que fez um homem ser engolido por um grande peixe e ser vomitado na praia para pregar o nome de Cristo? O que pensar de ressurreições, de milagres, de cegos que voltaram a ver, de aleijados que voltaram a andar? O que pensar das histórias da Bíblia se não for pela fé? Será impossível, irmãos. Então, para mim, é um dos pilares mais fortes do cristianismo, é a fé. É a fé. Mas eu vejo uma coisa nos dias de hoje que me preocupa muito. O humanismo tem entrado no meio da igreja. E às vezes as nossas aparentes crenças estão tantas vezes baseadas por fatores humanos. Muitas pessoas têm confundido fé com pensamento positivo. Muitas pessoas pensam que fé é olhar para uma circunstância e dizer, vai dar tudo certo, as coisas vão sair bem. Alguns pensam que fé é olhar para as circunstâncias e pensar que tudo se resolva favoravelmente.
Alguns pensam que fé é olhar para as circunstâncias e pensar que as dificuldades não nos afetem tanto. Pensamentos humanistas. Irmãos, fé não é algo simplesmente racional. Fé não é algo que a nossa mente natural consegue compreender. Fé não é algo que nos faz viver o Evangelho, se não for por uma graça do Espírito Santo e um poder de Deus colocado dentro dos nossos corações, que deve ser aperfeiçoado. Agora, irmãos, esse texto para mim é um clássico da fé. Nós lemos um texto de um homem chamado Abraão, e o que mais me chama a atenção é que num pequeno versículo, nós encontramos 5 verbos. Você que talvez não gostava lá muito de português na época de escola, você talvez se lembre também de uma maneira muito fácil, o que é um verbo? Verbo indica ação. Então, irmãos, o que mais me impressiona é que diante de uma ordem de Deus, que exigia muita obediência, muita perseverança, muita fé ao coração desse homem Abraão, porque Deus estava ali pedindo para matar seu filho Isaque, nós encontramos um versículo que nos traz 5 verbos, 5 atitudes, 5 ações, por mais difícil que era aquela circunstância. Então, se eu pudesse definir fé em uma só palavra, eu diria que fé é atitude. Agora, irmãos, perceba, a Bíblia nos dá respaldo para isso. Eu não estou dizendo isso apenas porque eu quero dizer, não. A Bíblia nos fala no livro de Tiago, que no capítulo 2, Tiago nos diz assim: olha, me mostre a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Então, irmãos, isso nos prova que realmente fé é algo que gera atitude, convicção. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É que nós, diante de circunstâncias, diante de desafios que Deus coloca à nossa frente, nós temos menos ação e mais hesitação. É isso que nos falta. Quer ver uma coisa? Quantos aqui acreditam que Deus é Deus poderoso? Levanta a mão aí, irmão. Quantos aqui acreditam que Deus pode ressuscitar um morto? Levanta a mão aí, bem alto. Acredita mesmo, irmão? Levanta a sua mão. Deus pode ressuscitar um morto? Quantos aqui já oraram por um morto para ele ressuscitar? Ixi, ficou difícil, né, irmão? Mas o que acontece com a gente então? O que está faltando para a gente? É simplesmente fé? Ou é uma fé com atitude? Uma fé com coragem? Ô irmãos, é difícil dizer que nós cremos que Deus ressuscita morto, e aí quando a gente está diante de um morto, a gente não ora por ele. Dizer que cremos que Deus cura enfermidades, e quando estamos diante de um enfermo não oramos, é isso que Tiago está dizendo. Você está falando de uma fé sem mostrar as obras, mas eu não vou nem falar muito de fé só pelas minhas obras, eu posso te mostrar a minha fé, porque aliás, irmão, o nosso coração e o nosso corpo expressa, de fato, aquilo que está lá dentro, aquilo que nós cremos de verdade. Nós precisamos começar a pensar um pouco nisso. Mas vamos voltar aqui para Abraão. Irmãos, eu fico pensando a agonia desse homem nessa noite, porque Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade, e lhe prometeu que lhe daria um filho, para ele e para Sara. Você sabe quanto tempo se passou até que Isaque veio a nascer? 1 ano? 2 anos? 25 anos. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. Irmãos, você já parou para pensar, ficar esperando uma promessa de Deus por 25 anos? É necessário muita paciência, é necessário muita perseverança, é necessário muita obediência, muita convicção. Então, irmãos, pensa na agonia desse homem. Depois de esperar 25 anos, ver o milagre de Deus, agora Isaque era um jovenzinho, um mocinho, e Deus fala assim: Abraão, vai lá e sacrifica e mata Isaque. É difícil, irmãos. Você que é pai, começa a pensar numa coisa dessa. É muito difícil. E aí, talvez eu já ouvi alguns falarem assim: ah, mas é porque Abraão sabia que Deus não iria deixar ele matar Isaque. Quem foi que te disse uma besteira dessa? Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 19?
Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque de entre os mortos. Irmão, Abraão estava convicto, decidido a obedecer à voz de Deus até o fim. Ele sabia que provavelmente ele teria que matar Isaque. Ele não estava ali pensando, Deus não vai deixar, Deus só está testando o meu coração. Não, irmãos, ele estava convicto a tal ponto que a Bíblia diz que ele cria, não importa o que fosse acontecer, para que Deus cumprisse a sua promessa. Ele poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos, mas ressuscitar Isaque de entre os mortos indicava que Abraão teria que matar Isaque. Sabe, irmão, se eu pudesse definir fé em uma frase, eu diria que fé é uma convicção profunda na fidelidade de Deus. Eu vou repetir, fé é uma convicção profunda na fidelidade de Deus. Foi apenas isso que fez esse homem Abraão levar a sua vida ao extremo para obedecer à voz de Deus, mesmo que parecesse loucura, mesmo que parecesse, puxa, essa ordem de Deus está indo contra a promessa de Deus de cumprir. Não, Abraão não pensou isso. Abraão tinha uma convicção profunda de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa, não importa de que forma Deus vai fazer, nem que ele tenha que ressuscitar Isaque de entre os mortos, mas Deus é fiel e eu vou obedecer. Fé é isso, irmãos. Fé é uma atitude, fé é uma convicção profunda, fé é obediência, fé é perseverança, fé é paciência. Quantos de nós aqui, eu creio que todos, têm uma promessa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, algo que ainda não se cumpriu, que você está esperando já talvez há tanto tempo, e talvez já esteja até meio desanimado. Sabe, irmãos, talvez você olhe para mim nessa noite e diga assim, pastor, mas era Abraão. Abraão era o cara. Abraão é o pai da fé. Abraão um homem sem igual. Não, pastor, isso não é algo para mim, isso é algo para Abraão. Abraão era o cara, ele era diferente. E aí de repente parece que a princípio eu vou te ajudar. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 11, um texto maravilhoso sobre fé, que aliás, logo no seu primeiro versículo, começa falando algo muito clássico das Escrituras, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. E aí ele começa a relatar e descrever aquilo que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão fez isso, Isaque fez aquilo, Jacó aquilo outro, José, e a Bíblia vai nos descrevendo tantos homens. E aí lá no versículo 38, a Bíblia nos diz assim a respeito de Abraão e desses homens: homens dos quais o mundo não era digno. E aí você fala, falei, pastor, te falei que Abraão era o cara, não é para mim, é mero mortal, não, era para Abraão. Pois bem, irmãos, eu quero te levar lá a Gênesis no capítulo 17, e no versículo 17, e te mostrar algo muito importante a respeito da vida desse homem, Abraão. E enquanto você acha, eu vou ganhar tempo aqui e te dizer o seguinte: quantos aqui já experimentaram algo muito interessante na vida a respeito da fé? Quantos aqui, diante de uma circunstância difícil, já olharam para alguém do seu lado e disseram, Deus, por que o Senhor não deu para mim a mesma fé que o Senhor deu para esse irmão? Ou para aquele irmão? Parece que ele ora e as coisas acontecem, parece que ele profetiza e as coisas acontecem, mas comigo não é assim, Deus. Por que o Senhor deu mais fé para ele do que para mim? E eu brinquei de manhã dizendo que parece que uns fedem mais e outros fedem menos, né? E os irmãos fizeram bem essa cara de espanto de vocês aí. Meu Deus, o pastor está falando. Não, irmãos, era só para você dar uma risada, me ajuda aí, né? Uns fedem mais, outros menos. Mas irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus não dá mais fé para uns do que para outros. Deus deu a mesma medida de fé para todos. A mesma medida, a mesma graça de Deus em fé, que foi colocada nesse irmão que você olha e fica tão espantado, foi colocado no teu coração. Fé não é uma coisa só para pastores, fé não é uma coisa para apóstolos, fé não é uma coisa para profetas, fé é uma coisa para todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, ou seja, é para mim e para você. Mas o que acontece, irmãos? É aquilo que o escritor Tiago nos diz no seu livro, no capítulo 2 e no versículo 22, ele fala que a fé pelas obras é aperfeiçoada. E Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 8,
diz que a fé será provada. Então, irmãos, o que eu entendo a respeito da fé? Eu entendo que Deus deu a mesma medida de fé para todos. Eu entendo que alguns homens e mulheres conseguem compreender aquilo que Deus está fazendo através da fé. Então eles conseguem, através de atitudes, através de convicção, através de fidelidade, através de obediência, através de perseverança, através da paciência, eles conseguem transformar isso em obras, o que faz a fé que foi colocada dentro de nós ser aperfeiçoadas. E como diz Tiago, ela está sendo provada diante dos desafios, mas a prova da fé traz isso, traz a perseverança, e a perseverança torna a fé em nós perfeita e completa. É por isso, irmãos, parece algo tão espiritual, mas é como uma academia, é um exercício. A fé é um exercício, irmãos. É por isso que nós vemos Paulo dizendo assim: eu aprendi. Ele não disse eu recebi, agora eu vivo. Ele disse eu aprendi a viver com muito e com pouco, tendo abundância, tendo escassez. E ter fé, e ainda assim estar alegre, glorificar a Deus, crer na fidelidade do Senhor acima de todas as coisas, que todas as coisas cooperam, competem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu e você. Então, irmãos, é necessário, para que possamos atingir altos níveis de fé, é necessário altos níveis de obediência e de perseverança. É interessante pensar que nós não vamos viver coisas diferentes na nossa vida, fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo todos os dias. Você já viu alguém fazer a mesma coisa hoje, e amanhã, e depois, e ter um resultado diferente? Não, irmãos, se você tem uma ação hoje, ela tem um resultado. Se você tem a mesma ação amanhã, ela tem o mesmo resultado. Então, irmãos, se você quer viver um nível de fé que você ainda não viveu, se você quer viver uma intensidade em Deus que você ainda não viveu, comece a intensificar a sua vida com Deus, o seu nível de oração, o seu nível de ação, de fé. Quer ver um exemplo muito simples e prático? Todos nós aqui passamos essa semana, ou vamos passar talvez até amanhã, talvez até depois do culto, encontrar pessoas lá fora, que não são cristãs, que precisam desesperadamente ouvir falar do amor de Deus. E eu e você cremos em Jesus, eu e você cremos que Ele é o Salvador, cremos que Ele é a resposta para a humanidade, aliás, a única resposta. Mas nós passamos diante da vida de pessoas que precisam dessa resposta, que nós temos e não falamos nada. É a fé sem obras. Nós precisamos, pelas nossas obras, provar que realmente cremos em Cristo, cremos que Ele é a salvação, cremos que Ele é o resgate para a humanidade, cremos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida para todos aqueles que estão perecendo. Então, se isso tomar o nosso coração de uma maneira tão intensa, o Umuarama não será mais a mesma, porque você vai andar em um nível de fé diferente, não porque Deus te deu mais fé, mas porque você está aperfeiçoando, exercitando, sendo provado e aprovado a respeito da fé. Agora, irmãos, vamos responder a pergunta de Abraão, que eu fiz para vocês. Pastor, Abraão era um homem diferente, não dá para viver o mesmo nível de fé de Abraão. Então vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 17, e nós já estamos caminhando para o final. Diz assim: Abraão prostrou-se rosto em terra. E o que ele fez? Irmãos, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Lá em Gênesis 17, no primeiro versículo, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor Deus lhe apareceu e lhe disse. Quem apareceu para Abraão? Estava bom para você um sinalzinho desse assim? Jesus, Deus aparecendo para você assim pessoalmente? Falando contigo? Estava bom para você um sinal desse? O próprio Deus aparecendo para você e para mim. Deus apareceu para Abraão, e aí, quando Deus fala novamente a respeito da promessa de ter um filho, olha o que Abraão, homem dos quais o mundo não era digno, olha o que ele faz. Abraão prostrou o rosto em terra, e aí ele deu um glória a Deus. Foi isso? Ele deu risada, irmãos. Agora ficou mais parecido com a gente, né? Homem, sujeito às mesmas paixões, sujeito a ter medo, a duvidar. 99 anos Abraão tinha se passado 24 anos da promessa de Deus. O próprio Deus aparece para Abraão, fala: Abraão,
vou te dar aquele filho lá, vou cumprir a promessa. Abraão dá risada. Abraão ri e diz assim: Senhor, como é que isso vai acontecer? Vamos ler o texto. Ele diz assim: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Abraão estava dizendo assim: Senhor, eu acho que o senhor não está pensando bem, né? Um homem de 90 anos, não vai funcionar mais as coisas, né? Os irmãos estão rindo aí, né? Não era disso que eu estava falando não, irmãos, mas tudo bem, vamos lá. A velhinha já está com 90, senhor, eu acho que já cessou o costume das mulheres, não vai dar certo, o senhor não está entendendo, não é mais possível. Quando eu tinha 75 anos de idade, estava mais fácil de acreditar, mas agora está difícil, agora não é tão fácil assim, né? Já passou 24 anos, eu sei que o Senhor apareceu pessoalmente para mim, eu acredito muito no Senhor. E olha só, irmãos, o que termina dizendo, o versículo 18 diz assim: Abraão disse para Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Sabe, irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando que Abraão era meio brasileiro. Por que, pastor? Simples. Abraão estava tentando barganhar com Deus, dar um jeitinho brasileiro, dar no bom sentido, dar um golpe em Deus. Abraão disse assim para Deus: Senhor, eu já tenho Ismael aqui, o filho da serva. Para mim o Senhor é Deus, absoluto. Vai continuar sendo Deus. Eu não vou ficar tristinho, burradinho, nada disso. Já 100 anos, a velhinha 90. Senhor, não tem problema. Pode fazer de Ismael meu herdeiro. Pode cumprir nele a tua promessa. Olha Abraão tentando negociar com Deus. Está parecendo eu e você de vez em quando, tá ou não está, irmão? A gente fica tentando negociar com Deus para a promessa se cumprir, e Deus diz assim: Abraão, não, eu prometi e vou cumprir a minha palavra, é com você e Sara que eu vou dar um filho, ele vai se chamar Isaque, é o filho da promessa. E Deus disse: daqui a 1 ano, nessa mesma época, no próximo ano. E sabe, irmãos, eu fico pensando, Abraão não era diferente de mim e de você. Abraão era homem que nem a gente, tinha fé, estava ousado, às vezes dava lá será, Senhor? Dava uma risada, pensava: Deus, acho que o Senhor não está pensando muito bem, muito certo. Mas no final, irmãos, no final, todas as vezes Abraão obedecia a Deus. Sabe por quê? Naquele mesmo dia, Deus disse assim para Abraão: circuncida todos os homens da sua casa. No ano que vem, nessa mesma época, eu vou voltar, Isaque vai ter nascido. Sabe, Abraão deu risada e tudo mais, mas quando ele ouviu a Deus, ele falou: eu acredito no Senhor, eu vou obedecer. E aos 99 anos de idade, naquele mesmo dia, Abraão se circuncidou todos os homens da sua casa, inclusive os servos e os escravos. E aliás, irmãos, diga-se de passagem, a circuncisão não é uma coisa tão simples e tão legal assim, né? Os irmãos que entendem, aqueles que não entendem, o que é a circuncisão? Muito simples, irmãos, é cortar a pele do prepúcio do órgão masculino. Então, os irmãos aí já deu aquela aleluia. Abraão não pensou 2 vezes em obedecer. O homem que, né, irmão, sei que vocês estão dando risada aí, às vezes é bom você rir, porque assim vocês vão apanhando sem sentir muito, e nós também, porque a palavra em primeiro lugar, ela vem para quem está pregando, e ela vem para mim. Mas, irmãos, Abraão foi esse homem, como eu e você, recebeu uma promessa de Deus, teve que esperar tanto tempo, mas chegou um dia que ele teve que tomar uma decisão. Por mais difícil que parecia, agora era só por um milagre de Deus mesmo. E mesmo assim ele falou: Senhor, eu vou fazer e vai ser hoje, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou obedecer a tua voz, eu vou circuncidar. Por favor, gente, não vai sair por aí fazendo circuncisão não, hein? Vamos dizer que o pastor Cláudio falou que tinha que circuncidar. Não, gente, nós estamos falando daquela época da Bíblia, de um pedido de Deus para aquele momento. O que eu estou falando nessa noite é a respeito de fé, é a respeito de atitude, de convicção, de coragem, de obediência, de perseverança. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero encerrar aqui e quero orar com vocês. E para encerrar, eu queria te falar de um texto que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, um texto muito conhecido. Um dia já era madrugada, já era cerca de 3 horas da manhã. Os discípulos, 12 homens, estavam no barco. Os ventos eram fortes, as ondas agitavam para todo lado, talvez como está a sua vida nessa semana. Parecia que aquele barco ia afundar. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas eu estava lá na Tailândia, e nós
fomos até uma região ali que tinha que ir de barco, e nós estávamos em um barco, e quando nós estávamos voltando, eu estava com toda a minha família, minha esposa, meus filhos, minha bebezinha estava com 8 meses, foi em agosto do ano passado. Nós pegamos uma tempestade, que foi cerca de meia hora, esse barco subia, descia, virava para cá, virava para lá, parecia, eu me lembrei desse texto da palavra de Deus, e eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso? Eu não sei se você já passou por isso, irmãos, mas no mínimo não é agradável. Todo mundo vomitando, todo mundo passando mal, o negócio estava complicado. E eu me lembrei desse texto. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que, graças a Deus eu estou aqui, então vocês sabem que deu tudo certo, chegamos bem, o Senhor nos guardou, aleluia. Mas, irmãos, eu me lembrei desse texto, e Jesus veio andando sobre as águas. Jesus não parou a situação para andar sobre as águas, ele andou mesmo em meio aos ventos e às ondas. E quando os discípulos viram, gritaram de medo, falaram, é um fantasma e tantas coisas. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós estamos numa tempestade tão grande e pensamos, Deus esqueceu de nós, como o pastor falou, Deus nos abandonou. Aí a gente olha lá um vulto e diz, é o demônio, é um fantasma. Não, irmão, é só Jesus vindo te acudir, irmão. E a gente olha para todas as circunstâncias, nós somos tão incrédulos às vezes, que a gente olha para as circunstâncias difíceis, e é Jesus vindo te socorrer, vindo ser a resposta para um grande milagre de Deus na sua vida, e você diz, é um fantasma, estou com medo, é o demônio, é o diabo que se levantou contra mim. É Jesus vindo, é Jesus provando a sua fé, é Jesus te dando a oportunidade de viver um grande milagre. Irmãos, eu creio do fundo do meu coração que Jesus queria fazer 12 homens andar sobre as águas naquela madrugada. Ele queria dar uma grande festa em cima do mar, ele queria saltar com os discípulos ali, mas apenas um homem foi capaz de sair do barco, mesmo sabendo que homens não andam sobre as águas. Ele poderia afundar, mas ele saiu do barco debaixo de uma palavra de Deus, em obediência, e ele começou a caminhar. E aí muitos dizem assim, pastor, mas Pedro afundou, mas foi, quem aqui já andou sobre as águas? A gente afunda às vezes, irmãos, a Bíblia diz, ele olhou, reparou no vento, teve medo, acontece com a gente de vez em quando, Abraão deu risada, mas logo ele falou, não, se o Senhor mandou, então eu vou obedecer. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos, para viver um grande milagre de Deus nas nossas vidas, para a promessa do Senhor se cumprir em nós, não está mais dependendo de Deus. Deus colocou em nós todas as coisas, Ele colocou em você, irmãos, uma fé que pode se tornar em algo gigante. Sabe, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite para nós orarmos e encerrarmos. Já seria muito bom ir para casa como um daqueles 11 discípulos. Imagina você, irmão, chegando em casa, chamando a esposa, chamando os filhos, os vizinhos e dizendo, vocês não vão acreditar, o barco estava quase afundando, eu pensei que nós íamos morrer, e aí de repente, vimos um vulto, ficamos com medo, era Jesus andando sobre as águas, ele chamou Pedro para ir ter com ele, Pedro começou a caminhar sobre as águas, foi um milagre, foi um negócio extraordinário, e aqui eu fico imaginando, e a casa se enchendo de alegria. Seria bom ou não seria, irmãos? Já pensou se nós fôssemos um desses 11? Agora eu fico te perguntando, você quer ser como esses 11 homens, ou nós queremos ser como Pedro, que voltou para casa, foi o único homem que contou a mesma história, mas de um lugar diferente, de um prisma diferente. Ele voltou para casa, e ele falou assim, vem cá família, vem cá vizinhos, vem cá amigos, vem cá todos, vocês precisam ouvir, nós estávamos quase afundando, Jesus veio andando sobre as águas, e Ele me chamou para ir ter com Ele, e eu andei sobre as águas. Você pode imaginar isso, irmãos? É o que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer você andar sobre as águas, naquela circunstância que tem sido tão difícil para você, aquela promessa que Deus fez e que parece que está tão distante de se cumprir. Deus está te chamando, ande sobre a palavra, viva em um nível mais alto de obediência, de perseverança, de convicção, de fé, e você vai provar o milagre de Deus, você vai provar a provisão do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite, vamos orar. Comece a meditar nessa palavra. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, e diante disso que nós falamos nessa noite.
Pai, nós queremos clamar o Teu nome neste lugar, nessa noite, Senhor. Queremos declarar a Tua grandeza, a Tua santidade, o Teu senhorio, a Tua soberania sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Pai, nós queremos clamar, Senhor. Talvez a fé foi embora, parece que ela minguou dentro de nós, parece que nós estamos diante de desafios e não conseguimos mais crer. Espírito Santo, traz de volta, faz reviver, faz reacender a chama, gera fé nos nossos corações, que possamos ser aperfeiçoados em fé e no Senhor, e que possamos provar de grandes milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naqueles que estão ao nosso redor. Pai, que sejamos contagiantes, Senhor. Deus, eu te clamo, levanta essa igreja aqui em Umuarama, Pai, levanta-os com autoridade, com fé, com ousadia, Senhor, com perseverança, para anunciar o Teu nome aqui, Senhor, para que muitos sejam salvos, sejam resgatados, sejam tirados das trevas para a Sua maravilhosa luz, Senhor, que a nossa fé possa ser postrada pelas nossas obras, pelo amor, pela convicção, pela fidelidade do Senhor em nós, através de nós. Cremos em Ti, Deus. Enche-nos, Senhor, enche-nos dessa fé, dessa ousadia, dessa coragem, a mesma que tomou Pedro naquele dia, a mesma que fez com que Abraão pudesse ir até os limites daquilo que parecia impossível, porque ele cria no Senhor. É dessa forma que nós oramos, Senhor, nessa noite, e te pedimos: batiza-nos de ousadia, batiza-nos de autoridade, batiza-nos de fé, Senhor, que sejamos aperfeiçoados a cada dia e a cada dia mais, e que possamos refletir a Sua luz, a Sua glória, o Seu poder a todos quanto a nossa vida tocar nessa semana, Pai, para a glória do Teu nome. Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, eu profetizo sobre os meus irmãos e irmãs aqui, uma semana poderosa, uma semana abençoada, e não apenas abençoada, mas abençoadora, porque o Senhor não nos disse que nos daria simplesmente um dia, uma semana abençoada, mas o Senhor nos chamou para ser uma bênção. Por isso eu profetizo, Senhor, sejamos uma bênção nessa semana, que venhamos impactar lá no nosso trabalho, lá na escola, lá no seio da família, com os vizinhos, aonde estivermos, as pessoas que tocarmos, com a nossa obra, com a nossa atitude, com a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém, irmão. Dê um forte aplauso a Jesus. Tu és digno, Senhor. Obrigado, Jesus.